Fala, meu querido Kessiano, fala, minha querida Kessiana. Até que enfim saiu esse tão esperado edital do CNU, do Enem dos concursos, do CPNU, como você queira chamar, moçada. Estamos aí com o edital na praça e o que está vindo aqui fazer análise área por área, eixo por eixo, tá? Para fazer uma análise muito detalhada, para fazer uma análise muito específica para todos vocês que estão aí, né, preocupados com isso. E nós ficamos responsáveis aqui pela análise do chamado bloco 3. O bloco 3 é aquele que envolve três segmentos, assim chamados pelo Estado, assim chamados pelo governo, que seriam, né, o segmento ambiental, o segmento agrário e o segmento biológicas, e que envolve alguns órgãos que são extremamente importantes, né, para análise aí dessa avaliação e desse cenário brasileiro. Eu tenho aí a FUNAI, eu tenho aí o INCRA, eu tenho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu tenho o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, a gente vai encontrar ainda o MCDI e o MGI. Então nós temos aí essas vagas específicas, né, esses órgãos, perdão, específicos, para algumas vagas, né, em um volume considerável. Então a gente vai fazer uma análise geral. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui com vocês é que muita gente ficou surpreso com o conteúdo programático, né? Essa parte aí, né, desse sumiço de alguns conteúdos que a gente ficou preocupado, mas tenham calma, tá igual para todo mundo, certo? A análise que a gente vai fazer aqui, né, é bem detalhada, mas de antemão eu gosto sempre de pontuar isso para vocês. Tá igual para todo mundo, turma. Então não vamos ter nenhum grande problema. Eu vou trazer aqui para vocês de início avaliação que mostra para gente a questão, por exemplo, do cargo e da especialidade, né, demandada na etapa, que é uma análise específica. Eu não vou fazer o quadro geral, porque você está vendo. A titulação, né, valendo ali 10%, olha lá, né, desse total de pontos. E isso, óbvio, tem uma relação com a qualidade do funcionário público que o Estado está querendo angariar, né? Quanto maior a qualificação dele, óbvio, melhor vai ser, né, a pontuação que esse indivíduo vai ter. Aqui eu tenho as etapas, aqui eu tenho a prova, beleza? O número de questões, né, por prova de conhecimentos gerais, e você vê aqui que são 20, né? O número de acertos, óbvio, né, de 20 vai lhe garantir uma nota de 100% e ela tem um peso 0,2, ou seja, vai valer ali uma nota ponderada de 20 e uma nota de corte de no mínimo 8, beleza? Já a prova de conhecimentos específicos, e antes que você fique preocupado, nós vamos sim ter os cursos de específicas aqui no Que Concursos, voltado para vocês, então não se preocupa, tá? Nós temos 50 questões, beleza? E a prova discursiva, P3, uma, né, prova discursiva, óbvio, uma nota de questão valendo 100 pontos, com peso 0,2, tá? E a nota máxima de 20 pontos. A grande diferença está no conhecimento específico, que o peso dele, turma, é 0,5. Então você já entendeu que metade da sua prova, beleza, é conhecimento específico, mostrando para você a importância, óbvio, desse conhecimento e fazendo com que a gente tenha funcionário público cada vez mais especializado. Tudo bem? Então isso é, sem dúvida nenhuma, de uma relevância, né, muito grande. E aí eu tenho, né, as titulações valendo 10% do total, mas também nós temos, né, uma avaliação de titulação valendo 5% do total, ok? Quais são os cargos, Trigueiro, que é que a gente vai ter aí nessa avaliação que a gente vai estar fazendo aqui para vocês? Eu vou trazer aqui os órgãos e os cargos específicos, tá? Então eu tenho aqui a FUNAI, beleza, né, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eu tenho no total, no bloco 3, 530 vagas. Dessas 530 vagas, a gente tem aí a distribuição delas por órgãos, né? Na FUNAI, no caso, eu tenho o especialista em indigenismo como cargo nas três especialidades: engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e para geógrafo, beleza? Então nós temos aqui a quantidade de vagas, né, para ampla concorrência, para indígena, para pessoa com deficiência e para negros, ok? Então, total
de 31 vagas para engenheiro agronômico, né? Para engenheiro florestal, 2 vagas, e para geógrafo, 4 vagas na FUNAI. A gente tem aqui o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bloco 3, né, o segundo órgão, com pesquisador em informações geográficas, tecnologista em informações geográficas, são esses 2 cargos. Para pesquisador em informações geográficas, a especialidade é geografia, temos 2 vagas para ampla concorrência, e em tecnologista de informações geográficas e estatísticas, nós temos análise agrícola e pecuária, análise ambiental, análise florestal, biológica e geografia, com essa quantidade aqui total de vagas distribuídas. Quando eu chego no INCRA, tá? Você vai ter um número de cargos aí muito grande, principalmente, turma, para engenheiro agrônomo. Olha lá, eu acho que é o órgão, talvez, de todos que mais cargos tenham, que mais vagas tenham, certo? Para engenheiro agrônomo na engenharia agronômica, são 159 vagas. Fique de olho aí no INCRA, excelente oportunidade. E para analista de reforma e desenvolvimento agrário, engenheiro florestal, serão 17 vagas. Então o INCRA é um órgão que tem uma quantidade de vagas considerável, ok? Eu tenho um mapa, tá, com 40 vagas. Aliás, perdão, eu tenho um mapa para auditor federal agropecuário, engenheiro agronômico, com 116 vagas, para farmácia 11, para medicina veterinária 55, para química 12, para zootecnista 6 vagas. E para tecnologista, 40 vagas agora, no caso, para meteorologia ou ciência atmosférica, para quem é especializado nisso. Veja aí que eu tenho uma grande quantidade de vagas para auditor do mapa, certo? O que é excelente, um salário maravilhoso. E para o MCTI, perdão, ainda falta o MGI, analista em ciências e tecnologia, tá? Ciências biológicas, agrárias ou ambientais, a graduação, a especialidade, 13 vagas. E para quem é especialista em políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, 8 vagas. Agora sim, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, né, para analista de infraestrutura e para especialista em políticas públicas e gestão governamental, eu tenho para geociências 30 vagas e para ambiental, agrário e biológico 5 vagas. Então perceba, uma quantidade considerável de vagas nós temos aí, né, nesse volume. E diga-se de passagem, são 530 vagas e nesse total, gente, é a segunda menor quantidade de vagas, tá? Olha essas oportunidades. Quando você for lá fazer a sua inscrição, você vai ter lá, né, a sua especialidade, o que é que você quer, qual área você vai estar trabalhando. Então nós temos aí esse como sendo o segundo menor número total de vagas, o bloco 3, o que óbvio é importante. O bloco 7 tem uma importância muito maior em número de vagas e a gente vai fazer a análise desse bloco também em um outro momento. De antemão, avaliar esse cenário do quadro das vagas e do quadro ali, por exemplo, né, da tabela de peso das provas em relação, né, à demanda de titulação. Então isso tem uma importância fundamental. A titulação vale 10% da pontuação em alguns casos e 5% da pontuação em outros casos. Então a gente tem que avaliar isso. Conteúdos, Trigueiro, específicos, a avaliação que a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho basicamente no eixo temático governança, né, gestão, governança e governança pública, e aí de uma forma geral, né, planejamento, administração pública. Então entender parte dessa realidade. Num segundo momento, eixo 2, políticas públicas, e aí, moçada, para quem já vem estudando a parte, né, de política pública, de governança, uma dica, ISG, tá? ISG, se você preferir, tá? ASG, né? Dá uma olhada na questão ambiental, dá uma olhada na questão da governança, dá uma olhada na questão ali, né, dos negócios de uma forma geral. Isso é extremamente importante. Aqui está todo o conteúdo, tem no seu edital. Caracterização da paisagem do meio rural no Brasil, algumas atualizações com relação, por exemplo, às questões que envolvem, né, as últimas mudanças do quadro hidrológico brasileiro, a questão ambiental, para quem é especialista lá na parte de geociências, a parte de geoprocessamento e geodésia.
Eixo temático 4, práticas da produção agropecuária no meio rural brasileiro. As questões que envolvem, por exemplo, agronegócio, são extremamente importantes hoje nas provas, tem uma cobrança muito forte. Eixo temático 5, desenvolvimento sustentável no meio rural. Eu, particularmente, tenho uma tendência a acreditar que a parte que envolve meio ambiente possa ser muito mais cobrada, e esse é todo o cenário de conteúdo programático deste bloco 3, e essa é a análise que a gente faz para você. Fica de olho e vem pro QC, porque aqui a gente coloca para passar. Valeu, meninada! Primeira análise feita, CNU, bloco 3. Vamos para cima. Abraço forte.